mais uma noite aqui com vocês. Hoje, uma quinta-feira, 3 de outubro de 2019. Nosso programa Salvação em Cristo está no ar. Era para nós estar todas as quartas, como a gente anuncia sempre, é para ter feito ontem, mas devido a alguma organização que nós estamos fazendo aqui no nosso estúdio, passamos para hoje, mas estamos aqui hoje, graças a Deus, essa quinta-feira, né, e o nosso programa Salvação em Cristo está no ar conosco aqui, diretamente do estúdio da Assembleia de Deus Ministério Quarto Centenário de Matão. Aqui é a nossa igreja sede, ela fica na rua José Artimonte, 1487, né? E com nós aqui está o Bruno, nosso diretor aqui de áudio e som, e também o nosso pastor presidente, o pastor Paulino de Jesus Lima, que nos apoia em tudo aqui para a gente estar transmitindo este programa para todos vocês, falando um pouco do Senhor, falando um pouco de Deus para os vossos corações, né? E o nosso vice-presidente é o pastor Gervásio, que nos apoia muito aqui também, a qual eu quero agradecer os dois, o pastor Paulino e também o pastor Gervásio, pela confiança que dá para a gente, para mim, para o Bruno aí, né, Bruno? E tudo que a gente fala, eles procuram nos ajudar para estar colocando o programa no ar. Então, é um agradecimento especial para o pastor Paulino, que é o nosso presidente, e o pastor Gervásio, que é o nosso vice-presidente. Hoje, depois de eu falar aqui as nossas programações, a programação da nossa igreja, nós vamos transmitir uma palavra, né? Eu mesmo vou estar transmitindo uma palavra do Senhor para os vossos corações, né? Então, hoje, quinta-feira, né, já teve culto aqui na nossa igreja, que terminou agora, né, e agora nós estamos colocando o programa no ar. Então, Deus abençoe a todos, né? E a nossa igreja sede, ela fica na rua José Artimonte, 1487, na confluência com a Avenida Trolese, e também o nosso estacionamento, a entrada inclusive é pelo Trolese, né? Nós temos um amplo estacionamento, uma igreja ampla. Você é nosso convidado para estar vindo aqui em Matão, você que é da região, pode aqui vir visitar a nossa igreja. Nossos cultos, terça-feira, 19 horas e 30 minutos, né? Nós temos um culto de ensino bíblico, culto maravilhoso. Essa semana eu estive aqui no culto, né, antes de ontem, e foi assim uma coisa maravilhosa, que a gente aprende muito da Bíblia, né? O pastor Paulino, ele é excelente quando ele está transmitindo o ensino bíblico para a gente, né? Quinta-feira, hoje, né? Hoje, às 19h30, começou o nosso culto, um culto público também, toda quinta-feira, 19h30. Sábado, todo sábado nós temos culto a partir das 19 horas, né? E neste sábado agora um culto especial, né? Culto de Santa Ceia do Senhor, culto maravilhoso. Então, 19 horas e 30 minutos no sábado. E no domingo, também 19h30, temos o culto à noite, e começa 19h30, culto público. Você também é nosso convidado, tá bom? No domingo, na parte da manhã, nós temos o culto, a escola bíblica dominical. Então, 8h30 da manhã, escola bíblica dominical. Terminou a escola, tem um café da manhã, aí nós vamos para os nossos lares, descansar, para a noite a gente estar na igreja novamente, né? Cultuando ao nosso Senhor Jesus, tá certo? Nós temos também a nossa igreja no Jardim Itália, a congregação do Jardim Itália, que é dirigida lá pelo evangelista Roberval, né? E o Jardim Itália, toda quarta-feira, às 19h30, tem culto também. Começa às 19 horas e 30 minutos. Então você que às vezes não consegue vir na igreja sede durante a semana aí, tem a quarta-feira. Então nós temos culto de terça na sede, de quarta lá no Jardim Itália, às 19 horas e 30 minutos, né? Então dá para a gente conciliar e um dia ir na igreja assistir, sim, né? Ter um contato mais direto com Deus. Essa é a verdade. Quando a gente vai assistir culto, nós vamos na casa do Senhor, né? E isso é um contato mais direto com o Senhor. Vamos ouvir a palavra, vamos ouvir os hinos, para a gente sair lá com o coração leve, não é isso? Tá bom? Domingo, também 19 horas, tem culto no Jardim Itália. Então começa às 19. E domingo de manhã também, escola bíblica dominical lá no Jardim Itália. E no Jardim Itália,
a nossa congregação ela fica na rua Armando Moquete 638, do Jardim Itália, que é tudo pertinho ali, tá certo? Então, nossas igrejas então, por enquanto, né? Porque logo, se Deus nos permitir, nós vamos inaugurar a Igreja dos Laranjeiras, que já está bem adiantada. Agora já estamos preparando para a fase final, já está designado o pastor para assumir lá a igreja também. Então logo nós vamos estar fazendo um culto lá de inauguração em nome de Jesus, né? Então a igreja do Jardim, do Parque das Laranjeiras também logo vai estar em funcionamento. Mas por enquanto nós estamos com a nossa igreja sede aqui na Rua José Artimonte, 1487, e a nossa congregação do Jardim Itália, na Armando Moquete 638. Tá ok? Eu quero também passar, nós temos os nossos eventos, e esse mês agora de outubro, nós temos o evento das crianças, que é o encontrinho, mês das crianças, né? Então, o ano passado nós fizemos no dia 20, era um sábado, e esse ano é no dia 19 de outubro, já está tudo organizado, tudo certinho, para as crianças também passar um dia aqui, né? Ouvir a palavra de Deus e também brincar, né? Porque a criança gosta de brincar, se divertir, não é isso? Então nós vamos ter aqui, a partir das 14 horas, nos dias 19 de outubro, um encontrinho das crianças, né? Então vai ter bastante coisa, pipoca, algodão doce, pula-pula, touro mecânico, tem tudo. Então, pode vir aqui que vem você, traga seu filho, você é nosso convidado, vai vir a participação da igreja lá, as crianças do Jardim Itália, as crianças aqui da sede, as crianças aqui do bairro, a gente convida, né? Mas você que é de outros bairros, pode estar vindo aqui, tá bom? Você é nosso convidado, está aí o nosso cartaz aí, né? 14º Encontrinho Infantil. Está chegando, né? Dia 19/10/2019, a partir das 14 horas. Não está o horário no cartaz aí. Vou falar com a Lu lá para ela colocar aí o horário, a partir das 14 horas. Você é nosso convidado especial, né? Então, das 14 até as 16h30, atividades dentro da igreja, né? Culto, palavra, brincadeiras, mas direcionado na parte da igreja. Depois, às 17 horas, 16h30, 17 horas, a gente abre para as brincadeiras lá na área externa, para as crianças se divertir lá com pipoca, algodão doce, cachorro quente, tudo na faixa, gente, tudo gratuito. É só trazer suas crianças aqui, tá bom? Então, não esqueça, dia 19 de outubro, um sábado, a partir das 14 horas. É aqui na igreja sede, na Rua José Artimonte, 1487. E agora nós vamos colocar um louvor aí com a cantora Ana Carolina, que ela esteve participando do Congresso das Irmãs, né? Então, na semana passada eu coloquei um hino das irmãs, que foi o hino que elas fizeram no final, que foi o tema. E aí temos a nossa cantora Ana Carolina, que foi convidada. Então a gente vai colocá-la hoje também, a Ana Carolina, e depois já volto aqui com a palavra do Senhor. Vamos transmitir a palavra através da Bíblia, através do livro que nos ensina o nosso Deus, em nome de Jesus. Tem um hino que diz isso: muitos morreram para que hoje estivéssemos aqui com o direito da salvação, para que hoje estivéssemos aqui ouvindo a palavra. Amém? Cante comigo, olharei para o alto. Eu olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, e é firme na rocha, e eu terei vitória. Eu olharei para o céu, de onde vem a bênção, eu terei o testemunho, e contarei ao mundo inteiro que tu és o nosso Deus, e que o mundo veja a diferença em nós. Aleluia.
cantaremos. E contarei ao mundo que tu és. E contarei ao mundo que tu és. O meu Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então estamos de volta aqui mais uma vez, depois do hino da nossa irmã Ana Carolina, né? E continuando, agora vem a hora da gente transmitir a palavra de Deus. Eu confesso que não sou um exímio pregador da palavra, mas de vez em quando eu me atrevo, né? E assim, a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Ele usa as pessoas e não precisa ser pregador, não precisa ser um exímio, né? Esses dias na última escola bíblica, o pastor estava falando que às vezes a pessoa não tem um português correto, às vezes fala palavras erradas, eu falo aqui também, mas o importante é a palavra. E ainda o pastor, né, eu me espelho muito no pastor Paulino, porque realmente eu admiro a pregação do pastor Paulino, né? E ele estava falando assim, que a Bíblia, esse livro aqui, fechado ele é um livro, mas aberto ele é a palavra de Deus, né? E eu confesso que quando eu sabia que eu ia fazer a pregação aqui, né, transmitir essa palavra de poucos minutos para os irmãos aí do outro lado, eu comecei a estudar lá em João uma coisa, mas ontem de manhã, quando eu levantei e abri o Facebook da minha filha, tinha lá minha filha, ela passou por algumas coisas e estava completando 10 anos, ela, graças a Deus, tem um resgate. E aí veio na minha cabeça esta palavra, o resgate, porque essa minha filha, inclusive, é um resgate familiar meu, porque eu tive afastado dela por alguns anos, e depois aí agora já há alguns anos nós nos encontramos e graças a Deus a gente está muito feliz. E estou muito feliz com ela, a Aline, né, que é a minha filha, é maravilhosa, e ela me deu esta palavra, né, de resgate. Então eu comecei a estudar a Bíblia lá em Lucas, né, Lucas 15, bem conhecida, né, a parábola de Jesus, né, que é a parábola do filho pródigo, a palavra da ovelha perdida, e a parábola que na verdade são 3 versículos só, né, da dracma, né, perdida também. E aí esta palavra veio para mim pensando em resgate, né? Então a palavra do Senhor diz assim, em Lucas 15, no capítulo 15, versículo 8, 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: o qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, busca com diligência até achar. Aí o 9 diz assim: e achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E o 10 diz assim: e assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Palavra linda e maravilhosa. Então esta palavra trouxe para mim uma sensação de resgate. Aquilo que estava perdido e se foi buscar, aquilo que estava perdido e se achou, né? E Jesus, quando ele falou essa parábola, né, Jesus tinha muitas parábolas que ele dizia, ele queria transmitir alguma coisa para alguém, ele dizia em parábolas, ele contava uma história que era para a pessoa entender o que ele estava falando, né? E essas histórias ficaram. E hoje, por exemplo, essa palavra de hoje, eu já assisti ela acho que umas 20 vezes ou mais, porque muitos pregadores pregam sobre ela, sobre a ovelha perdida, sobre o filho pródigo, né, que é da mesma, faz uma parte de 3 parábolas em uma só aqui, que quer dizer a mesma coisa. Jesus, ele estava sendo questionado pelos fariseus e pelos religiosos da época,
porque ele estava conversando e comendo com os publicanos e pecadores. E Jesus, né, naquela época, os dirigentes lá da época, os políticos da época, a sociedade da época, eles não se aproximavam dessa gente. Os publicanos, aqueles que cobravam impostos, que acharcavam o povo, né, e que não mudou muito hoje, né, na verdade, mas são pessoas que não eram bem-vindas no meio do povo. E Jesus estava lá conversando com eles, né, e se reunindo com eles. E Jesus foi questionado pelos fariseus e pelos religiosos da época o porquê ele estava conversando com os publicanos. E aí Jesus começou a responder para eles em parábolas. E falou essas 3 parábolas que quer dizer a mesma coisa, né? A parábola da ovelha perdida, uma ovelha que se perde, né? O pastor deixa as outras inseguranças e vai atrás daquela perdida. Na parábola do filho pródigo, é aquele filho que sai de casa, deixa os pais, e esse filho, no caso, pediu tudo que era dele, a parte dele da herança, saiu, gastou tudo, e aí perdeu tudo, e chegou até a comer com os porcos, e aí voltou arrependido para casa, pediu perdão para o pai, e o pai recebeu-o de braços abertos. Aliás, que o pai ficava todos os dias na porta, olhando para a estrada, vendo a hora que o filho ia voltar. Porque o pai sabe que o filho vai voltar. Então, é um resgate também. E a dracma perdida, aquela mulher tinha 10 dracmas, né? E uma delas foi perdida. E ela, com diligência, ela acendeu a candeia, varreu a casa com diligência, com cuidado, até achar a dracma. E quando achou, convidou as amigas e os vizinhos para festejar com ela. Olha que maravilha, né? Porque quando a gente resgata alguma coisa, é motivo de alegria, né? E Jesus, né, fala aqui que quando uma alma, quando um pecador se arrepende diante de Deus, há festa no céu. Os anjos fazem festa no céu. Olha que maravilha, né? E esse resgate, hoje eu quero falar mais do resgate da dracma, do resgate da família, né? Essa história, que já é conhecida, as dracmas, as 10 dracmas, pode ter 2 versões, né? Essa mulher, ela poderia ter trabalhado, ela tinha 10 dracmas, porque naquela época uma dracma correspondia a um dia de trabalho de uma pessoa, né? E ela trabalhado 10 dias para receber essas 10 dracmas. Pode ter perdido uma e queria fazer muita falta, porque na história, no que Jesus conta nessa parábola, era uma casa pequena, uma casa naquela época de gente humilde, era uma casa às vezes de um cômodo só, e não tinha janela, só tinha uma porta, então uma casa escura. Então, para achar a dracma, tinha que acender a candeia. E para acender a candeia, a pessoa ia gastar o quê? Ela ia gastar azeite, porque naquela época as candeias eram feitas com azeite, e nem todo mundo tinha azeite em abundância, principalmente as pessoas que trabalhavam, não é? Então, essa mulher, ela acendeu a candeia, procurou com diligência até achar a sua dracma. A outra história das dracmas é que naquela época tinha um costume também. Quando o noivo, ele ia pedir a noiva em casamento para a família, ele presenteava a noiva com um colar de dracmas, de moedas. E a noiva tinha que andar com aquelas dracmas no pescoço, mostrando que ela já era noiva. E se perdesse uma dracma daquela, ela não tinha cuidado direito das dracmas, ela não tinha dado cuidado devido àquelas dracmas. Então ela não poderia sair de casa sem as dracmas. Então ela tinha que sem as dracmas. Então ela teria que procurar com diligência até achar, para poder sair de casa. Ela está sem o adorno, ela está desrespeitando o noivo, né, dela. Então essa é outra história das dracmas, né? Para você que está aí do outro lado, para você que às vezes não é evangélico, que não conhece a Bíblia, a dracma era uma moeda grega, que essa moeda tem uma história que mais tempo circulou no mundo,
né? Ela começou aí 625 mais ou menos antes de Cristo, e ela veio até 2001, quando surgiu o euro, né? Que teve a União Europeia. Aí o euro aí acabou as dracmas, mas ela existia até em 2001. Então é uma moeda que mais tempo durou no mundo. Ela circula desde a época em que a moeda não valia como moeda, valia como troca. Era uma troca. Então começou assim a história da moeda. E Jesus contou exatamente o valor de uma dracma, tanto para aquela pessoa do colar, quanto para aquela pessoa que trabalhava, que era correspondente a um dia de trabalho. Não é isso? Então, esse era o valor de uma dracma. E essa mulher procurou com diligência e achou na história de Jesus. O que Jesus queria dizer com isso? Queria dizer que quando nós perdemos uma dracma, quando nós perdemos alguém que nós gostamos dentro da nossa casa, porque a dracma ela foi perdida dentro de casa, ela não foi perdida na rua, que às vezes nós nos perdemos na rua, né? As nossas famílias hoje, né? Esse assunto de resgate veio para mim como de família, porque eu tive um resgate com a minha filha, era um assunto de família, eu tinha falta, sentia falta da minha filha, e ela de um certo momento apareceu, e foi uma alegria muito grande para mim, e eu tenho maior honra em falar para mim, para os meus amigos, da importância do resgate da minha filha para mim. Então isso é o que eu quero transmitir para vocês em casa hoje. Hoje é um dia de resgate. Resgatar qual é a sua dracma, o que se perdeu na sua vida que você está precisando resgatar. É só procurar com diligência e confiar no Senhor, que você vai resgatar. Às vezes, hoje, né, as famílias estão um pouco desestruturadas. Eu estava até estudando um pouco sobre isso, né? Hoje nós estamos comparados quase como aquele tempo antigo, onde não se tinha mais respeito por ninguém, né? O mundo por diversas vezes esteve nessa situação e precisa se resgatar as famílias, resgatar as igrejas, né? Resgatar aquilo que se está perdendo, que é muito importante, né? Hoje já não, tem muitas igrejas que não estão mais seguindo a palavra de Deus, seguindo o que está na Bíblia, estão inventando coisas, né? E isso nós precisamos resgatar. Às vezes dentro da nossa casa nós também estamos perdendo a noção. Estamos aí, o pai chega, ele passou lá no bar, tomou cerveja, chega tarde, o filho está no celular, a esposa está na novela, não se conversa, e quando vê, a família está desintegrada. Então nós precisamos resgatar as famílias, resgatar nossos filhos, resgatar os casamentos, né? Eu estava vendo uma pesquisa hoje, quase 80% dos casamentos já não estão dando mais certo, né? Que coisa muito difícil isso, né? Então nós precisamos resgatar, e resgatar com respeito, né? Temos que respeitar as esposas, respeitar os maridos, respeitar os filhos respeitar o pai, né? Porque isso Paulo já diz lá, né? Acho que eu não me lembro, acho que Tito, né? Para respeitar, o filho tem que respeitar o pai e mãe, o marido tem que respeitar a esposa, não é? E isso é resgate. Nós precisamos resgatar aquilo que está perdido, aquilo que está deixando as famílias desintegradas, os casamentos desintegrados, os casamentos que duram muito pouco, né? Não há mais paciência, não há mais conversa. Então nós precisamos resgatar os nossos valores familiar, social, religioso, político. Então é essa a mensagem que eu pego das dracmas perdidas. Aquela mulher que perdeu a dracma, que ia fazer falta, seja aquela que humilde, que trabalhou 10 dias para receber 10 dracmas, ou aquela que tinha o colar, que era o símbolo do seu casamento,
Era aliança feita com a família do marido, que ela recebia de presente, e ela não podia perder uma dracma. E se perdesse, tinha que encontrar, porque senão os valores não seriam os mesmos. E é isso também que acontece na nossa vida. Se nós desintegramos as famílias, desintegramos a sociedade, desintegramos as políticas e não resgatamos, os valores já não são mais os mesmos. E nós precisamos de resgate. Então hoje é um dia de resgate. Eu quero que você reflita aí na sua casa qual é a dracma mais importante que você precisa resgatar. Procure com diligência. Nessa mesma linha das parábolas de Jesus, nós temos o resgate, a trilogia dessas três parábolas, tanto o filho pródigo, quanto as dracmas perdidas, quanto a da ovelha perdida, ela fala de resgate, buscar aquilo que estava perdido. E o que está perdido na sua casa, o que está perdido na sua família, o que está perdido, o que está precisando ser resgatado com seus amigos. Porque às vezes nós precisamos, as pessoas mais próximas, às vezes não é nem a família, às vezes são amigos. Chega uma certa época da vida, nós temos amigos de trabalho, que nós precisamos um do outro, né? E às vezes, por uma coisa qualquer, deixa de se falar com um amigo, deixa de pedir perdão. Isso é um resgate. O perdão é o maior resgate. O perdão é aquele que você fala do coração. Que às vezes você tem um amigo e por uma coisa, um desentendimento, deixa de se falar, deixa de se encontrar. E aí? E o perdão? Como é que fica? Né? Nós temos que ter a força de Jesus como exemplo, né? Que Jesus perdoava de coração limpo. Até na última hora, ele disse: Pai, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem. Então, essa é o resgate que eu quero transmitir para vocês aqui hoje. Para vocês e para mim também. Porque esta palavra veio para mim por causa do resgate da minha família. E é muito importante. Vocês não sabem a falta que faz um elo para completar a nossa corrente, né? Completar nossas dracmas. Então, você que está na sua casa, pense de coração o que você está precisando para completar as suas dracmas. Qual é a dracma que você tem que resgatar? E aonde vai buscar? Vai buscar no Senhor, vai buscar em Jesus, vai buscar em Deus. Ele pode resolver seu problema, sim. Tá? Mas eu não tenho forças. Procure uma igreja, procure um irmão, procure um vizinho, procure alguém que faça uma oração. Faz oração você também. Eu não sei orar, sabe? Suba para o seu quarto, né? Diz a Bíblia. Se tranca no quarto, ajoelha e ore. Aí não sei falar com Deus, não sei falar com Jesus. Pense. Dobre o joelho na sua cama, no seu quarto, sozinho. Pense e peça. Em pensamento, porque Deus lê até o pensamento. Então, o resgate depende de nós mesmos. Buscando a Deus, buscando a Jesus. Você que tem seu filho aí que está nas drogas, precisa ser resgatado. É através da oração. Procure uma igreja. Se você não for aqui de Matão, pode vir na nossa igreja. Aqui nós temos grupo de oração, grupo de apoio. Você será recebido de braços abertos, tá bom? E você que às vezes tem um filho que está preso, né? Você que às vezes tem um filho que está doente, você que tem alguém da família que está afastado há muito tempo, como eu tive com a minha filha, né? Ora a Deus, porque Deus resgatou a minha família. Deus resgatou a minha filha que estava perdida. Eu tenho outros filhos, mas eu tinha contato com os outros. E a Aline era filha que eu não encontrava há muito tempo. E agora há alguns anos a gente é muito feliz. Então,
fiquem com essa palavra, que Deus abençoe vocês. Eu vou fazer uma oração aqui, e vocês também aí do outro lado, me ajudem em oração, tá certo? Para a gente resgatar aquilo que está perdido. Porque nós estamos precisando, o mundo está precisando de resgate. O mundo está precisando de uma oração, a mão de Deus pesar sobre as pessoas, não é? Porque tudo está muito difícil, tudo está muito confuso. Ao mesmo tempo, mundo está muito fácil. Mas nós estamos perdendo os valores familiares, os valores sociais. E isso não é bom, né? Então, nós precisamos de resgate. E através do quê? Através da oração, que Deus, Jesus, o Espírito Santo, Ele ouve a gente, sim, até no pensamento. Então, eu vou orar por você, e você ajude também a gente em oração, para que nós podemos ter os resgates que nós precisamos através de Jesus. Então, meu Deus e meu Pai, eu peço nesse momento, Senhor, que o Senhor nos resgata tudo aquilo que nós precisamos, se for por droga, Senhor, se for por algum vício de bebida, se for por doença, Senhor Jesus, se for por afastamento de pessoas, Deus, resgate, porque nós precisamos estar um ao outro, juntos e sempre, em nome de Jesus. Senhor Deus e meu Pai, abençoa todas as pessoas que estão nos assistindo, abençoa os nossos irmãos, abençoa as nossas igrejas, abençoa os nossos pastores, abençoa as pessoas que fazem o bem nesta terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te glorificamos. Amém. E amém, Jesus.